Vamos começar a nossa aula de literatura, hein? Vamos lá, um pouquinho de artes hoje. Primeiro, vamos observar tudo que será estudado dentro dessa primeira unidade em literatura. Estudaremos a literatura e suas funções, assunto que será iniciado já já nessa aula. Vai ser dividido em parte 1 e parte 2 com o objetivo de atingir o maior entendimento. Não é porque a aula é grande ou porque o assunto é muito extenso no módulo, não. São assuntos que eu divido algumas vezes em duas etapas com o objetivo de atingir o melhor entendimento, para não embolar o assunto, não embolar na mente de vocês, tá bom? Então depois teremos a linguagem literária, depois os gêneros literários e, por último, já depois do teste, já para finalizar a unidade, teremos trovadorismo, que é a primeira escola literária. Quer dizer, os assuntos antes do trovadorismo preparam você para compreender a literatura, para que você possa ler uma obra, um texto literário e entender, ou ter contato com um texto literário e reconhecer que ali se trata de um texto literário. Mas o nosso primeiro momento da literatura, a primeira escola literária, período literário, vai ser o trovadorismo, que vai ser já o assunto final dessa primeira unidade. Então agora vamos dar continuidade com o nosso primeiro assunto da primeira unidade em literatura. A linguagem literária e suas funções. A linguagem literária e suas funções, parte 1, na página 156 do módulo de vocês. Quem já tem o módulo, pode acompanhar. Quem não tem, é bom abrir o caderno e começar a fazer anotações, porque são assuntos que serão cobrados em avaliações, tá bom? Para entendermos de fato do que se trata a literatura, o termos contato com uma literatura e reconhecer a função, o objetivo do autor naquela obra, primeiro precisamos entender o conceito da literatura, entender o que é literatura. E para isso é importante termos contato com estudiosos, pessoas que dedicaram anos de sua vida para compreender a literatura. Olha só o que a Fran de Coutinho diz sobre a literatura. A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real. É a realidade recriada. Então, a Fran de Coutinho compara a literatura com toda a arte, com a pintura, com qualquer outro tipo de arte. E que a arte é, ali como a literatura, é uma transfiguração do real. Uma realidade recriada. É pegar o que já existe e recriar em outro molde. Isso é a literatura para a Fran de Coutinho. Para Antônio Cândido, a literatura é uma transposição do real para o ilusório, por meio de uma estilização formal da linguagem. Então, para Antônio Cândido, a literatura é você transferir, modificar o real para o ilusório, para o imaginário. E você faz isso por meio da linguagem. Mas que tipo de linguagem? Uma linguagem com estilo, uma linguagem diferente. Então, dessa forma, podemos compreender que a literatura é uma manifestação artística, é uma arte. Agora, o que é que essa arte faz? Ela recria a realidade por meio das palavras. Então, a literatura é isso. É pegar algo real, algo que existe ou existiu, e transformar, modificar através das palavras. Isso é fazer literatura. Esse é o conceito da literatura. Quanto às funções da literatura, os estudiosos dividem em cognitiva, estética, catártica e social. Essas são as funções gerais da literatura. Hoje estudaremos a função cognitiva e a função estética. Na parte 2, estudaremos função catártica e social e faremos um resumo geral dessas funções com o objetivo de fixar o aprendizado, tá bom? Então agora vamos dar continuidade compreendendo essas duas funções, a função cognitiva e a função estética. Quem tem um módulo quiser já ler as outras, quiser já estudar um pouco das outras, não tem problema nenhum, certo? Quiser se interessar, pode ficar à vontade. Então vamos lá, pessoal. A função cognitiva. Vamos entender essa função. Olha só. É o mecanismo de aquisição do conhecimento. O autor tem uma percepção da realidade que o cerca. Esse conhecimento manifesta-se em obra.
uma recriação da realidade. Então, para ter a função cognitiva, precisa ser recriada a realidade. E como é que essa realidade é recriada? Através da aquisição do conhecimento do autor. O autor adquire conhecimento de uma realidade e recria através da literatura, através das palavras, certo? Então, por exemplo, digamos que você viveu 15 anos em um castelo e você cria uma obra literária descrevendo, contando, narrando eventos que ocorreram dentro do castelo, só que com uma linguagem literária. Quando você faz isso, você está criando uma obra literária com a função cognitiva. Por quê? Porque você teve a aquisição do conhecimento dentro do castelo e você recria essa realidade através de uma linguagem literária. Esse conhecimento que você adquiriu da realidade que o cercava dentro do castelo, você manifesta ele em uma obra literária. Isso é função cognitiva. Observe o exemplo de José de Alencar na obra Senhora. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e ídolo dos noivos em disponibilidade. Então, José de Alencar descreve aqui uma mulher que surge com um certo poder de encantar as pessoas e se torna assim a rainha dos salões, a deusa dos bailes, até mesmo musa dos poetas, quer dizer, ela servia de inspiração para os poetas e se torna um ídolo para os noivos, para os homens que estavam disponíveis para ela. Dessa forma, José de Alencar, por observar essa situação, ele adquire conhecimento e recria uma realidade através da linguagem literária, dando esse toque literário para aquilo que ele está contando. Isso é função cognitiva. Vamos lá, vamos avançar, hein? Função estética. O que é a função estética? É a forma expressiva como a linguagem é trabalhada. Então, a função estética já tem a ver com o texto em si, como ele é escrito, como a linguagem é apresentada. Observe o exemplo de Cruz e Souza na sua obra Violões que Choram. Esse autor vamos estudar bem mais para frente, já no segundo ano, hein? Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Nessa obra, pessoal, Cruz e Souza, ele busca uma linguagem bonita, ele busca caprichar com as palavras, ele busca combinações das palavras, ou seja, é a forma expressiva como a linguagem é trabalhada. Observe a combinação de mornos com contornos, vento com lamento. Ele faz isso com o objetivo de dar sonoridade, de combinar os sons. Isso se chama ritmo e rima. Temos também algumas combinações sonoras internas, como plangentes, murmurejantes. O objetivo dele é somente a expressividade da linguagem. Então, nessa obra, o predomínio da função é a função estética. Isso não quer dizer que dentro de uma obra possa ter momentos em que ocorre a função estética e outros momentos ocorre uma outra determinada função. Uma não anula a outra, mas o que pode existir é o predomínio, uma que se destaca sobre a outra, chamando assim mais a atenção. E é dessa forma que você deve proceder para poder classificar uma obra quanto à sua linguagem. É pelo predomínio da função. Temos atividade para casa, sempre teremos atividade para casa. Então, já se organizem aí o horário de vocês, o dia, o momento em casa que vocês vão fazer as atividades para casa, tá bom? Essa semana, a atividade para casa de literatura está na página 53 e na página 54. Aí tem a atividade de classe, que vai para o site, que você deve realizar agora pela manhã e me enviar. E a atividade para casa você pode fazer no decorrer da semana e mandar logo pela manhã também da semana que vem. Aí fica tudo certinho, tudo ok, tudo organizado, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer falta de entendimento dentro desse assunto, só basta falar comigo através do WhatsApp que eu estarei esclarecendo para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e vamos seguindo em frente. Amanhã temos redação. Tchau, tchau.